Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Uma ótima manhã viva para você, que bom que nós estamos juntos para este encontro. Nosso encontro nessa manhã, toda manhã, é uma oportunidade que nós temos de olhar para nós numa ótica diferente, olhar para aquilo que nós vivemos. E a gente gosta muito de fazer isso e precisamos fazer com o auxílio do céu, não é verdade? Então vamos fazer a nossa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queremos pedir ao Senhor hoje a graça de enfrentar os nossos desafios, os nossos limites, aquilo que temos vivido que para nós são obstáculos, que o Senhor possa nos direcionar e nos dar a graça de superar, de viver a superação a cada instante, a cada novo desafio, de não ficarmos paralisados. Que o Senhor possa curar os nossos corações dos medos e que nós possamos ser ousados com o Espírito Santo. É isso que nós pedimos a Ti, Senhor, que Teu Santo Espírito seja derramado sobre nós e que em tudo nós possamos vencer e superar com a Sua presença. Obrigado porque o Senhor está conosco e nos conduz nesse dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém, amém. O tema do nosso programa hoje, ele é exatamente esse. A gente falar um pouquinho de como nós podemos superar alguma dificuldade, aquilo que nós temos, também através do esporte. Vamos falar sobre isso com a Débora, que está aqui com a gente, para partilhar um pouquinho. Ela tem autismo, descobriu há mais ou menos um ano, está aqui linda para partilhar com a gente a sua superação através do esporte. Também conosco o mestre Júlio, que é professor de Taekwondo, está aqui já a postos, todo preparado para partilhar com a gente. E a Alexandra Rangel, que é terapeuta ocupacional e mestre em ciências da saúde. Então, vamos ali para esse bate-papo gostoso, mas eu quero saber de você que está em casa, o que você já superou através do esporte. Então, partilhe com a gente, Manhã Viva, tanto no Facebook quanto no Instagram, @Manhã Viva. Eu quero ler a sua participação aqui. Sejam muito bem-vindos, alegria tê-los aqui no nosso programa. A Débora é musicista também, né, Débora? Que legal, que lindo. E com quanto tempo, você disse que há 1 ano e meio mais ou menos, você descobriu o autismo? Como que você descobriu? Na verdade, já tem mais tempo que eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Eu sempre soube que tinha algo de diferente comigo, desde muito mais nova. Porém, depois de ver um documentário sobre o autismo mais específico, que eu fui linkando as coisas. Pelo menos algum grau disso aí eu devo ter. Foi quando eu comecei a pesquisar por mim mesma. Não comentei com ninguém na época. Só uns 5 anos atrás. Comecei a estudar, olhar, comparar as coisas e guardei. Não cheguei a comentar com ninguém. Até então, para mim, eu já sabia o que era, mas não... Você já tinha chegado ao seu diagnóstico? Já diagnóstico. tinha o meu autodiagnóstico já. Interessante. E é importante a gente perceber também que existe alguns sinais que podem ser observados até para os pais, né, que estão em casa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do que a gente pode observar como sinal da presença do autismo. Já com bebezinho, a gente tem como identificar os primeiros sinais. Não se fecha nenhum diagnóstico no 1º, 2º ano de vida, mas a gente já pode considerar como sinais de alerta. Por volta de 1 mês e meio, mais ou menos, o bebê já começa com o que a gente chama de sorriso social, que é quando a gente brinca, chega perto. Aquele sorrisinho do cantinho da boca. Isso, exato, mas que a gente já percebe como um sorriso de resposta. Uhum. E, às vezes, esse bebê não apresenta nessa faixa etária. Por volta aí dos seus... A gente considera um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, então a gente imagina assim, aquele bebezinho que demorou para firmar o pescoço, que demorou um pouco mais para sentar, que demorou para engatinhar, para andar, então são marcos no 1º ano de vida. Esse demorar seria quanto tempo mais ou menos aí de se a gente imagina que, por exemplo, com apoio, a criança por volta dos 5 meses ela já está sentando, por volta dos 6 ela já senta praticamente sem apoio, essa criança vai demorar um pouco mais, então lá para os 8, 9 meses ela ainda não está sentando desse jeito. Então o alerta seria uma margem um pouquinho maior, não é um mês ou outro, não, uma margem maior. Mas é um conjunto, Gabi, o importante é assim, não sorriu com 1 mês e meio, mas com 3 meses estava sorrindo. Ok. Então são outras características que a gente vai agrupando a esses sinais.
Um outro que a gente chama de uma situação antecipatória, por exemplo, quando o bebê está aí com seus 6, 7, 8 meses, quando a gente vai pegá-lo no colo, ele já vem com o bracinho para a gente poder carregá-lo. E geralmente ele não tem Ele não esse estende esse movimento braço. exatamente antecipatório. E as outras coisas, por exemplo, a gente conversa muito com o bebê, né? O contato mãe e filho. Enquanto a gente está amamentando, o olhar nos olhos desse bebê é mais difícil. Não é que é impossível e não é que não aconteça. O muito importante que a gente precisa ressaltar aqui é que cada criança tem o seu desenvolvimento e as crianças se desenvolvem assim. Eles têm uma sequência nesse desenvolvimento. Então, a gente precisa respeitar o desenvolvimento dela. Mas a gente tem que estar alerta a esses sinais para que a gente possa, quanto mais cedo diagnosticar, melhor o prognóstico e mais coisas a gente vai poder fazer para melhorar e oferecer uma qualidade de vida também maior para essa criança. E interessante também que a gente tem o conhecimento de que quando o bebê nasce prematuro, ele pode ter esse tempinho, é natural dele que o tempo de desenvolvimento não seja um tempo padrão, né? Bom, porque teoricamente a gente chama de idade corrigida, então a gente pensa que, bom, se ele nasceu prematuro, ele vai demorar um pouquinho mais a atingir os marcos do desenvolvimento. Por isso que é importante não é observar uma característica só. É observar o todo. O conjunto, exatamente. Que legal. Débora, dentro do que você foi percebendo, você disse que você mesmo foi se vendo, né? Quais as dificuldades que você tinha, que Primeiro você percebia? Desde pequena mesmo, eu sempre fui muito fechada, tinha dificuldade de sorrir, de ter essa reciprocidade, né? A pessoa chegar e conversar. Eu tinha respostas muito curtas, era aquela coisa de a pessoa chegar para conversar com a criança e desenvolver aquela conversa, ainda que sem sentido, eu não desenvolvia, era resposta pronta e só. E aí eu sempre tive muito problema para socializar, para dizer o que eu queria, para pedir, por exemplo, no momento da escola, ali no horário escolar, de pedir para ir ao banheiro, pedir no horário da escola, por exemplo, na hora do recreio, eu não saía para a cantina, para o pátio, eu ficava dentro da sala. Então, eram coisas assim que me incapacitavam mesmo, não era uma simples dificuldade, não, eu até tinha vontade, mas me sentia assim extremamente vulnerável e não conseguia realmente sair daquele lugar seguro que eu encontrava. No caso, na sala de aula, né? E aí, no caso, a gente percebe, e é isso que a gente está conversando também hoje, que o esporte ajudou você a sair, né, dessa zona de conforto. E a gente vai acompanhar um pouquinho da Débora com o mestre Júlio lá. Eu quero saber como que vocês vivem essa realidade do esporte. Nossa equipe foi lá filmá-los, eles em ação. Vamos ver juntos. Perseverança, integridade, cortesia, autodomínio, espírito indomável. Com base nesses 5 princípios, a Coreia criou o Taekwondo. O Taekwondo é uma arte marcial sul-coreana, né, que chega no Brasil aproximadamente na década de 70. Uma arte muito bonita, muito completa. Ela traz técnicas muito admiradas pela precisão de chutes, né, mas também utiliza as mãos. E junto com a cultura coreana, o Brasil vem praticando essa arte muito bonita, muitos benefícios que vão desde os aspectos físicos, os pilares da prática física, né, que é força, flexibilidade, resistência, mas também invade o campo psicológico, pela filosofia sólida que a arte marcial sustenta, de uma diretriz de educação muito firme, né, e hoje tem contribuído bastante, por exemplo, na formação de limite, não só das crianças, mas do indivíduo como um todo. Antes de entrar no Taekwondo, eu era uma pessoa um pouquinho desequilibrada, porque eu sentia muita raiva, eu não tinha foco nas coisas que eu queria. Então, o Taekwondo me ajudou muito com isso, com a disciplina, para poder enxergar as coisas que eu quero mais na frente. Você aprender a lutar para não brigar. Nossa, isso é sensacional. Pratico Taekwondo há 22 anos. É uma arte marcial que te dá muita elasticidade, te dá autocontrole, te dá confiança. E a gente acaba utilizando isso aí para a vida. A nossa equipe veio até a academia do mestre Júlio para acompanhar um período de treinos de Débora, uma atleta autista. Eu era bem pequena, eu tinha 11 anos de idade. Eu era obesa na época, então eu estava procurando aí alguma atividade física para fazer. E daí eu gostei de primeira, mas antes de começar a fazer o Taekwondo, eu já era
assim, apaixonada por artes marciais, então meio que encaixou tudo. Eu fiquei há bastante tempo sem treinar, fiquei aí quase, acho que 10 anos parada. E aí eu decidi voltar, eu tinha parado na faixa ponteira preta, né, e eu tinha o sonho de formar a faixa preta. Eu treino 2 vezes por semana aqui na academia e tento fazer um treino diário em casa, na parte da manhã. Até por ter essa questão aí do peso, eu tenho que manter um pouco mais dessa rotina mais afinca, porque senão eu volto. Então, eu auxilio os treinos aqui na academia com os treinos em casa. Aqui foi um divisor de águas nesse sentido. Foi quando eu finalmente tive a coragem de procurar um diagnóstico, né, procurar um profissional, porque até então era só suspeita e era uma coisa mais sozinha, assim, eu passava por aquilo sozinha. Então foi quando eu tive que externar o trabalho do mestre, a forma como ele tratou tudo, né, que ele tentou, assim, de todas as formas, adaptar a minha realidade para que eu pudesse desenvolver. Nada substitui. O Taekwondo, entre outras coisas, estimula a capacidade de concentração e aproxima as pessoas. Eu gosto de falar da arte marcial como um processo, que o mundo moderno transforma todo processo em produto. Mas dentro das atividades que tem dentro das academias, se a pessoa souber trabalhar direito essa modalidade, é difícil, porque tudo que ela faz para um lado, ela faz para o outro, a lateralidade, todos os esportes têm limitações, e a arte marcial é muito amplo o trabalho, entendeu? Você rola, pula, um braço, o outro, chuta, esquerda, direita, tudo que você faz, a dinâmica física é muito grande. Quando a Débora chegou, eu não sabia que ela era autista. Então, assim, ela veio, a gente olhou assim, viu ela era um pouco mais tímida. E aí eu tentei me aproximar, até porque ela era uma das poucas meninas que estavam no meu horário de treino. E bem depois eu fui descobrir que ela tinha essa questão do autismo. Realmente ela tem uma técnica assim, excelente. Para mim é uma das melhores técnicas da academia. E aí a gente foi observando, foi vendo como ela era e eu tentei me aproximar respeitando os limites dela. A disciplina aprendida dentro do tatame reflete ainda o desempenho de Débora, que nos desafios próprios de uma autista consegue ser inspiração para muitas pessoas. O esporte ele é fundamental para autoimagem, né? Você se vê diferente. A partir do momento que você consegue fazer algumas coisas diferentes, você pensa assim, eu não sou tão coitada assim, né? Porque a deficiência traz essa realidade. Você olha para o espelho e fala assim, não vai dar em nada. E o esporte ele te possibilita a ver horizontes que talvez se você não fizesse, você não enxergaria. Não ficar preso ali ao diagnóstico, ao rótulo, àquilo que as pessoas pensam que você tem que ser, porque você é, sabe? Assim, você é autista, então você não pode fazer isso, isso, aquilo. Não, você não pode deixar se limitar por conta disso. É você quem se faz, né? É você quem se limita. Então, é uma luta contínua consigo mesmo. Bonito perceber que essa vitória é a cada dia, não é? É uma luta diária, mas uma vitória diária também. E a superação através do esporte, como que ela se dá? A gente pode ver assim, a socialização que o próprio esporte proporciona, né? E como que você percebeu assim, que você recebeu a Débora e pôde ajudar nesse, que ela falou tão bem dele, né? Que agora a gente quer saber como que o senhor trabalhou aí para ajudar nesse processo da socialização. Sim, é um olhar que a gente tem, né? Para a atividade. Eu tenho isso em mim, né? Desde que eu comecei a lecionar arte marcial, a trabalhar, porque ela também serviu disso para mim. Eu tenho uma história assim também lá atrás. E aí eu defini o meu trabalho baseado nesse olhar mais delicado, mais sensível às pessoas que precisam. Eu gosto muito de ajudar quem precisa de ajuda. Na verdade, isso. Meu coração se sente muito seguro e protegido quando eu protejo o mais fraco, entendeu? Como se fosse uma forma de gratificar pelo meu crescimento, pela minha conquista, por vencer esses obstáculos. Sempre que eu vejo uma pessoa necessitada, eu me vejo na obrigação de servir e protegê-la. Então, acho que foi esse olhar para a Débora que me atraiu muito, por vê-la tão bela em todos os sentidos, técnico, no aspecto físico também, um olhar, uma menina bonita em todos os sentidos, né? Então, e determinada. Muito determinada, muito. Eu conheço, a gente consegue entender, porque essa fragilidade que aprisiona ela, eu sei que isso é uma força incrível, porque reconhecer a sua fraqueza é talvez a sua má força. Sim, né? A sua potência. Exato. E eu vejo isso todo o tempo.
como que as pessoas, às vezes, que estão acanhadas, elas têm um potencial interno incrível, muito forte, pronto para explodir a qualquer momento. E o Taekwondo ajudou nessa explosão, porque a sua colega falou que você é a melhor de todas lá, olha. E olha que a Mariana é uma atleta excelente, uma menina muito bem capacitada, excelente técnica também, foi um bom... Me ajudou muito, na verdade, para formar. Um grande elogio que a Débora ganha ali. Olha, Débora, e também a gente falando desse processo que você disse que antigamente, né, na escola, de ficar na sala, de ficar mais quietinha aí na sala, você pôde ganhar até uma amiga que te admira, né, de ir além disso através do esporte, dessa socialização. Que bonito. E a gente sabe também que é necessário, se faz importante, a terapia nesse caminho. Então a gente vai para o intervalo e a gente já volta, porque nós queremos saber o que a terapia ela pode vir também a favorecer para que essa superação diária, essa vitória diária seja feita com tranquilidade, com empenho. Então vamos para o intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta hoje falando do autismo e da sua superação, do diagnóstico, mas também como o esporte ele contribui nessa realidade. Falando um pouquinho da sua história, partilhando um pouquinho com a gente, a Débora está aqui e também o mestre Zúlio, Alexandre, para a gente falar sobre esse assunto. Se você tem aí em casa alguma criança, alguém que vive a realidade do autismo, ou você está desconfiando, então eu deixei no bloco anterior a pergunta para a gente saber o que a terapia pode ajudar também, mas falando um pouquinho da Débora quanto ao diagnóstico, que ela mesma foi atrás do diagnóstico daquilo que ela tinha, a gente falou um pouquinho das crianças mais novas, mas das que já são mais velhas, como também pode se perceber esse diagnóstico para os pais que estão em casa e o papel da terapia. Bom, nós falamos no início, né, nos primeiros sinais, mas à medida que essa criança vai crescendo e principalmente quando ela entra na escola, que a demanda social é maior, é quando esses sinais chamam mais atenção. A dificuldade de iniciar um diálogo, de manter esse diálogo, de aproximar das outras crianças. Uma outra característica muito importante são as seletividades. Às vezes eles têm uma seletividade alimentar, tem uma seletividade com determinado tipo de roupa, tem seletividade com determinados ambientes. Então eles são muito seletivos. Eles têm o hiperfoco, que quando eles gostam muito, se interessam muito por determinado assunto, eles investem muito nesse assunto. Mas é importante a gente deixar claro aqui também que a gente tem diferentes níveis de comprometimento do autismo. A gente tem um autista leve, que é o caso da Débora, mas a gente tem também os autistas que são mais graves, que têm como comorbidade a deficiência intelectual, a dificuldade, né, não tem às vezes a fala funcional. A Débora está super bem adaptada, então, tanto que ela foi atrás do diagnóstico. A gente tem encontrado muito isso ultimamente, Gabi. Os pais levam os filhos para fazerem o diagnóstico e eles se surpreendem também sendo diagnosticados dentro desse transtorno do espectro do autismo. Então, eles começam a perceber determinadas características e passam a associar essas características ao seu ritmo de vida, ao seu dia a dia e às dificuldades que eles enfrentaram durante a vida. Quando a gente fala das terapias, dificilmente com um aninho de vida, por causa desses sinais, a gente busca por causa até da a terapia. Socialização que você falou, né? Exatamente. Mas à medida que a criança cresce e que vem primeiro essa demanda da escola, é uma criança que não brinca com as outras crianças, que tem dificuldade em trocar de lugar na sala de aula, que tem dificuldade com a mudança da rotina da sala. Então, esses sinais chamam muita atenção na escola e geralmente a escola alerta esses pais quando ainda não aconteceu antes desses primeiros anos. Quanto mais cedo a gente fecha o diagnóstico, mais cedo a gente encaminha para as terapias. Às vezes os pais passam por vários profissionais e nenhum deles fecha um diagnóstico. Eu imagino que no caso da Débora tenha sido assim, pelo fato dela ser, né, desde pequena não ter nenhum comprometimento mais gritante, por isso que ela só foi diagnosticar mais velha. Para fechar o diagnóstico, né, Débora? Mais agora.
Quando, às vezes, a gente tem essas características mais marcantes, por exemplo, não desenvolveu a fala na idade esperada, mais aqueles outros comprometimentos que eu já tinha levantado, os pais buscam mais a questão de fechar um diagnóstico e entender o que é que acontece com esse filho. Lembrando que o diagnóstico, ele é um ponto de partida para a gente começar as terapias em busca de uma qualidade de vida, e não um ponto de chegada. Fechou o diagnóstico, pronto, acabou. É o que a Débora até falou para nós, né? Que você não pode fechar e é isso, e olhar no espelho e pronto, acabou. Isso. Mas eu posso ir além. No caso do seu hiperfoco, você foi para o esporte, foi para o taekwondo? Desde muito pequeno, sempre gostei de esporte em geral. Mas a arte marcial sempre me chamou atenção. Era sempre o mesmo tipo de filme que eu assistia. Eu não lembro o nome agora, eu acho que era 3 Ninja, alguma coisa assim. Eu assistia várias vezes. Passava na TV e eu comprei a fita e eu assistia, ficava assistindo, repetindo os movimentos. Foi até por isso que eu resolvi... Eu cheguei no taekwondo através de um amigo, só que assim, eu já estava procurando alguma arte marcial para fazer. Então, aí quando eu descobri o taekwondo, foi quando meio que colocou tudo que eu gostava numa coisa só. Então, foi onde eu treinava na academia, treinava em casa, eu era obesa quando eu comecei, então eu tinha aquela coisa de eu preciso fazer e tirar esse olhar de gordinha que não consegue fazer as coisas direito. Então eu acabei me superando, acabei me destacando em algumas coisas que eu carrego até hoje. Coisas que eu comecei a treinar quando mais nova, que eu tenho, né, os resquícios dessas técnicas até hoje. Que legal. E existe também o que elas estavam falando da característica uma das características do hiperfoco. A Débora está falando também a realidade de estudo, né? Que ela gosta de estudar isso, Débora? Sim, eu não tenho formação superior, de ensino superior, mas assim, eu gosto muito de estudar coisas relacionadas à psicologia, neurologia, coisas de idiomas. Eu sou apaixonada com idiomas em si, mesmo que eu não seja fluente em alguns, eu gosto de aprender. O que você arranha, assim, que você entende? Inglês, um pouco do francês para cantar, italiano também. Eu gosto de eu começo sempre pela música, que eu acho que é a forma mais fácil. A música também já é um foco aí. Você já vai treinando a pronúncia, identifica as palavras. Então, eu começo sempre pela música. Que legal. E tem alguém que já tomou conta aí do seu coração, que eu já fiquei sabendo que tem dono esse coração. Tem o noivo da Débora, que a gente vai conhecer agora através da partilha dele com a Débora. Vamos ver juntos, vem com a gente. Somos 2 anos noivos, junto tem 3 anos que estamos juntos, graças a Deus. Viver com ela é um presente de Deus para mim. No começo a gente não sabia, né? Ela não tinha um diagnóstico ainda, mas eu tinha percebido que ela era bem diferente, né? Ela tinha suas manias, tinha seus comportamentos, os seus jeitinhos diferentes. Ela tem um universo dela. Às vezes no dia a dia, até as pequenas comparações, eu dizia uma coisa, ela entendia de outra maneira e vice-versa às vezes. Mas quando a gente começou a conversar sobre o assunto e tentamos, e ela já tinha uma ideia do que era, quando a gente foi procurar um profissional e foi diagnosticar, a gente já tinha mais ou menos uma ideia do que ela tinha, que era o autismo. Mas isso não atrapalhou nada, na verdade intensificou, né? Me fez perceber o tanto de coisa que ela superou, o tanto de coisa que ela passou para ser quem ela é hoje. Um exemplo, na minha casa, ela tem uma certa dificuldade de interagir às vezes com os meus pais, com os meus irmãos, um lugar muito barulhento. Então, sim, tem coisas que eu vejo que ela se esforce e ela se dedique e muitas vezes consegue superar, que pela limitação dela, eu, por exemplo, não conseguiria. Se eu soubesse das minhas limitações, soubesse da minha fraqueza, eu não conseguiria. Ela faz e ela se dedica, isso me faz admirar ela mais ainda, pela força dela. Ela é a mulher da minha vida. Que lindo, eu vou chorar. Que lindo. E assim, é interessante que olhar para a Débora, a gente vai vendo que cada um de nós temos, como o Otacílio mesmo disse, cada um de nós temos as nossas dificuldades, temos os medos dentro de nós que a gente precisa superar.
E olhar para a Débora é a gente olhar e falar assim, não, a gente precisa superar cada dia, precisa, todo ser humano precisa, né, mestre? Até o senhor ali acompanhando os seus alunos, eles entram com uma habilidade e vão se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Sim. E aí é uma superação diária. Sim. É o que eu estava conversando até antes do programa, que a gente falando ali fora. Eu tenho usado muito porque a arte marcial, se você observar o que significa ela, a arte, tudo que nós somos capazes de produzir com nossas habilidades. E marcial advém do guerreiro. Aí eu te pergunto, que guerra é essa? Jesus, por exemplo, quando veio, disse que não veio trazer a paz, e sim a espada da guerra. Então eu interpreto totalmente como a guerra, a vida mesmo. Então a arte marcial é uma filosofia de vida, é uma forma de superar você mesmo, de vencer, de lutar, qualquer que sejam as suas dificuldades, qualquer que sejam as suas limitações. E o meu trabalho é muito pautado em cima disso. Então a Débora, ela tem uma guerra e cada aluno tem uma. E ali dentro eu tento administrar todos esses conflitos através da minha experiência de vida, né? Através das técnicas também da arte marcial, que são extremamente sugestivas a uma melhoria, e fazer aí eu crio um psiquismo, um ambiente muito propício para esse tipo de coisa acontecer. Então a nossa academia hoje, eu tenho assim a felicidade e a alegria de trabalhar com o que tem de melhor, que é elevar a autoestima de pessoas que necessitam. Cada um, que eu acho pequeno até com adulto. Com certeza, até adulto. O Brasil, né, a gente estava conversando ali hoje também, falando ali fora, nós estamos precisando, né, de levantar essa autoestima nossa. Para todos. E aqueles que estão envolvidos, aqueles que estão ao nosso lado, né, no caso do noivo da Débora, a família da Débora, como ele partilhou, o Otacílio partilhou, seus pais. A família, nesse contexto que nós estamos trabalhando, ela também precisa de cuidados, ela também precisa ser ouvida, direcionada. Não só de cuidados, mas a família é a base de tudo. Eu acredito que o sucesso, né, não só de pessoas como a Débora, mas dos nossos filhos, depende em 99% do apoio da família. A gente começou a falar das terapias e acabou que a gente mudou um pouquinho o foco, mas eu acho importante falar. Volta para ela. Então, Gabi, na verdade, depois que você tem um diagnóstico, né, que geralmente o diagnóstico clínico é o neuropediatra ou o psiquiatra infantil que fecham esse diagnóstico, as terapias são essenciais. Eu sou terapeuta ocupacional de formação, atualmente não atuo mais em consultório, mas a gente tem utilizado muito a abordagem de integração sensorial. Quando a Débora fala de algumas dificuldades, como a restrição alimentar, a restrição em alguns tipos de roupa, a gente coloca isso muito como a questão do processamento sensorial. Então, a terapia de integração sensorial feita pelo terapeuta ocupacional é de extrema importância. A psicologia também é muito importante, porque ela vem de encontro com as dificuldades comportamentais. Essas duas eu fecharia como prioritárias, mas a gente não é a gente tornar esse nosso, né, o nosso cliente com muitas atividades, e sim saber priorizar para aquele momento da vida o que é que ele está precisando. O treinamento de pais é muito importante, porque às vezes as dificuldades que a criança apresenta, se os pais não tiverem um acompanhamento e uma estrutura para lidar com essas dificuldades, ele só reforça ainda mais essas dificuldades no filho. Em e ele precisa acreditar, ele exatamente. Em vez de acreditar nas potencialidades, você acaba realçando muito mais as limitações. E é isso que a gente busca, né? Reforçar as habilidades para que você ganhe mais confiança, mais tudo que o mestre ali... Como a gente estava falando, né, o mestre falou assim, aprendemos uma palavra nova, que é o hiperfoco, né? Mas então, trabalhando isso, o hiperfoco pode ser um sinal para a família de onde ele pode investir para o desenvolvimento da pessoa, mas pode investir também para a realidade familiar. No caso da Débora, ela gosta de ler coisas de interesse, da psicologia, de interesse próprio. Então, pode-se ter, para entrar nesse universo, trabalhar e conversar sobre o que você gosta, né? Então, isso é importante. Muito. E até mesmo para definir um perfil profissional depois, quando, né, chega na idade adulta, que tipo de trabalho que poderia, né, se envolver, pode aproveitar esse hiperfoco e levar para esse lado também. E isso foi que me chamou a atenção, inclusive, né? A primeira aula que a Débora fez, não sei se você lembra, né, Débora? Eu parei a aula e falei, você é muito boa. A precisão da técnica dela é incrível, como que ela preocupa com pequenos detalhes, posição de dedo, a angulação das mãos, as bases, a estrutura toda muito bem encaixada e muito bem realizada.
que são Mas as olhou, formas. opa, tem alguma coisa nessa menina. Menina danadinha. Sabida. Sabida. Mas é esse hiperfoco que nós aprendemos mais hoje sobre Que ele, legal. né? Que ela dedicava tanto, né? Que foi o que já chamou a atenção logo De cara. Que é o Poncê, que a gente chama, né, no Taekwondo, que são as formas, que é o kata do karatê, que são aquelas lutas imaginárias. A dela é extremamente perfeita, correta. correta. Muito bem feito. Olha só, Débora, que chique, só elogios hoje pra Débora. E o Otacílio tem uma participação incrível, viu? Ele me procurou em alguns momentos, ela teve um momento que ela afastou um pouco, ele me ligou, ela nem soube na época, me procurou, nós conversamos. Fizeram um complô. É uma pessoa Fizeram um complô. muito especial. A preocupação dele com ela é incrível, é muito chique, muito legal. É bonito como Deus vai colocando Lindo, as pessoas lindo. certas também na nossa hora, vida, com né? certeza. Como Deus vai cuidando. E até para a gente falar um pouquinho, como a gente está falando aí também dos pais, da família, a família que está nos acompanhando e que tem esse diagnóstico em casa, que recebeu há pouco tempo, também não sabe como lidar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a família quanto recebeu agora, descobriu agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Débora falar, depois você fala, tá bom, Alexandre? Para o pai e para a mãe que descobriu agora, você, o que você diria para ele? Como filha, né, o que a gente sempre espera dos pais é ter aquela aprovação, certo? E uma coisa que prejudica muito é aquela coisa da comparação, né? Porque você não é como o outro, porque você não faz como seu coleguinha. Então, evitar esse tipo de comportamento é fundamental, porque a gente já se sente privado de muitas coisas. A realidade da criança autista e, em alguns casos, nos adultos também, é a privação. Eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Então, quando fica focado em podar, sabe, podar comportamentos, podar coisas que, às vezes, a visão dos pais é assim, ele é estranho, mas, às vezes, pra gente é bom. Às vezes, é óbvio que você não pode expor o seu filho a um constrangimento, mas você também não pode privá-lo de ser quem ele é. Se para o autista é bom ficar batendo as mãos, leva ele para o cantinho e deixa ele ficar balançando as mãos. É isso que eu sempre fico tentando fixar, que não é excluindo a nossa natureza que você vai fazer com que a gente progrida. Pelo contrário, a gente vai ser autista o resto da vida. O que vai definir se vai ser bem-sucedido ou não é como as limitações são tratadas. Porque o resto é só característica, são só diferenças, sabe? O que é bom para um filho pode ser que não seja para o outro. Então, ter essa visão com esse ponto de adaptar, mas sem podar a natureza dele, eu acho que é o que determina muito mais do que você aceitar o rótulo, eu tenho um filho autista. É como você vê o seu filho além daquilo que as além pessoas... dos rótulos. Do que eles vão saber que meu filho é autista, que meu filho é deficiente. E além disso, é ver o seu filho como uma pessoa que tem as suas peculiaridades, eu gosto muito dessa palavra, peculiaridades, e que vai precisar de adaptações, mas que não tem nada definido. Ele pode te surpreender muito, até mais do que o outro filho, que é, de certa forma, neurotípico, normal, que não tem nenhum assim. tipo de... Então, esse rótulo, até o rótulo de normal, de não normal, ele precisa ser tirado, porque cada um tem as suas capacidades, né? Então, nós vamos para o intervalo com essa história linda da Débora, de superação. Eu não sei você, viu, gente? Mas eu imagino que você está aí um pouquinho como eu, encantado com a Débora, apaixonada aí pela superação, pelo esse desejo de vencer a cada dia. Que o nosso coração seja também alcançado, né? Porque também nós precisamos superar tantas coisas todos os dias. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta hoje, fazendo essa manhã mais do que viva. Ela está super viva com a presença dos nossos convidados, com a sua presença no nosso programa. Vendo essa beleza da superação nossa de cada dia. A gente pode falar que todos nós temos essa necessidade de superação, temos algo a vencer dentro de nós. Então, eu quero agradecer a Deus porque esse programa ele é possível por sua ajuda. Você que é sócio da Canção Nova, você que ajuda a Canção Nova, que faz com que esse conteúdo chegue a tantas casas, ajude tantas famílias. Então, muito obrigado, viu? Você que é sócio evangelizador, você que não é,
mas que ajuda a Canção Nova, ou você que está acompanhando pela primeira vez, que quer mais informações, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento 12 31 86 2600 ou acessar clube.cançãonova.com para ter mais informações. Então você pode ajudar da melhor maneira para você. Então se é através do boleto online, se é através de transferência, se a forma que você achar melhor para você, débito automático, é como você ajuda a Canção Nova e faz com que essa obra continue acontecendo a cada dia. E todo o sistema Canção Nova de comunicação, as casas de missão, é tudo graças à sua ajuda. E uma outra forma de ajudar a Canção Nova é adquirindo os produtos de evangelização. Não sei se você já viu aqui, ó, gente, a minha camisa é do time de Cristo. Olha que legal, gente. É uma torcida de Cristo nesse tempo que nós estamos vivendo aí, de tanta alegria, onde o nosso país se movimenta também para acompanhar os jogos. Por que não a gente assumir aquele que é o nosso time de coração, de fato, que a gente precisa carregar para o resto da vida, que é esse time de Cristo. Eu vou virar, vocês conseguem me ver aqui, Reinaldo? Vou virar aqui atrás, ó, em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. E o número 33 é o número da idade de Cristo. Então, você que quer fazer parte dessa torcida, é uma torcida que não para nunca, não é só por um período, não. É uma torcida eterna, torcida de quem quer caminhar e ir para o céu. A nossa meta é o céu. Para chegar nele, nós precisamos nos superar, sim, a cada dia, ser melhor a cada dia. Se você quer adquirir essa camiseta ou tantos outros materiais de evangelização, você pode ligar para nós no 12 31 86 2600 ou acessar loja.cançãonova.com. Eu não posso me esquecer também dos nossos queridos evangelizadores porta a porta, que fazem com que o produto chegue para você de uma forma mais rápida aí na sua casa, e também as nossas lojas físicas. Como eu já disse algumas vezes, aqui na Missão de Belo Horizonte, na Isabel Bueno 400, no Jaraguá, nós temos a nossa loja, que você pode adquirir ali rapidinho, já está em suas mãos, ou também através das casas de missão da Canção Nova, onde você mora, dá uma procuradinha aí, entra no nosso site cançãonova.com, descobre onde tem Casa da Canção Nova, se tem loja, e aí você já adquire de uma forma bem rápida os produtos da Canção Nova. Combinado? Eu vou continuar com esse bate-papo aqui, que para mim está sendo uma experiência maravilhosa, viu? Ter vocês nessa manhã para partilhar, para falar dessa riqueza que é a vitória de cada dia, como a gente aprendeu, a riqueza que é a superação de cada dia, mas também a beleza de perceber a diferença do outro, né? Como a gente cresce com a diferença do outro, e a nossa diferença também ela é uma riqueza. Então a gente tem uma frase na Canção Nova, do diácono Nelson Correia, de que as diferenças não são barreiras, elas são riquezas. Então, hoje nós estamos tocando em riquezas preciosas demais. E Débora, para você, para nós, está sendo uma alegria receber o nosso programa. Para mim também. E assim, dentro de tudo que a gente tem partilhado, a Débora, ela no hiperfoco, eu vou falar essa palavra hoje o dia inteiro, a manhã inteira, porque aprendemos, a gente tem que gastar assim, ó, para não esquecer, né, Mestre? Muito bom isso. Mas como o Taekwondo ele pôde ajudar, existe também algumas outras atividades que favorecem essa socialização, esse crescimento, essa superação? Demais, a arte em geral, né? O esporte e a música, por exemplo, são duas coisas incríveis, né? Ela juntou duas coisas muito interessantes. São as coisas fortes, né? Porque a música também desenvolve a questão da sensibilidade humana, que é maravilhoso, né? É muito bonito. Então, quem toca no instrumento não toca numa arma, não toca mais nada, né? Exatamente, porque entra na alma, né? Entra na alma de qualquer... Sensibiliza, acalma, né? Traz o que tem de melhor pra gente. E o esporte também. O esporte é uma coisa da autoestima, né, Gabi? Eu falo muito isso. Nós não podemos deixar os nossos filhos de cabeça baixa.
faltar a autoestima dos nossos filhos. Uma criança carente é muito triste, é muito perigoso, né? Então, a academia, o que eu faço geralmente é isso. Na verdade, a criança carente, ela abre portas para um universo também do mal, né? Demais. A gente vê na internet hoje as crianças, né? A pessoa chega lá, tece um elogio, nossa, você é linda, pronto, já abre a webcam, já... que isso, é muita carência, né? Migalhas de prazer, uma coisa que pode causar um dano drástico para a família, né? Então, uma criança com essa cabeça erguida, sentindo o seu potencial, né, elevado através dos estímulos que a atividade física traz, essa criança ela se fortalece, ela não fica tão vulnerável, ela se fortalece muito, né? E também vai vendo a questão da autoestima, vendo seus valores, ela vai desenvolvendo também outros talentos, né? Sim. A música, você já tinha esse interesse pela música, Débora, ou ela apareceu depois do Taekwondo? Eu acho que eu nem consigo definir quando começou. Vieram juntos? Eu sempre gostei muito de música, ouvia muito o tempo todo. E eu comecei a descobrir que eu tinha um certo talento aos 11 anos também, na mesma idade que eu entrei no Taekwondo. A minha irmã cantava na época, então eu a via cantando. E aí tinha aquele momento em que eu ficava sozinha, eu arriscava algumas coisas, olha, eu também consigo fazer. E aí foi quando eu interessei em fazer a aula de violão. Aos 13 anos, mas assim, foi um período muito curto. Também por essa dificuldade de ter que estar sempre indo no lugar e eu tinha que lidar com outros alunos, então eu acabei parando. E foi na época que eu cismei com a guitarra de todo jeito. Eu queria sair do violão para a guitarra e não tinha guitarra. Aí eu falei, não vou tocar mais nada, aquela fase, aí parou né? tudo. Parei e fiquei 2 anos parada com o violão encostadinho. Aí aos 13, 15 anos, eu voltei a estudar por minha conta. Aí em casa também, a mesma coisa. Sempre o mesmo tipo de estudo. Em casa, do meu jeito, com as minhas formas de aprender. Você também é autodidata, né? Porque vai aprendendo. Tive que adaptar, né? Porque como eu não conseguia sair para aprender, então, e eu queria aprender, então tive que dar os meus pulos aí, né? Então, na época eu não tinha nem internet direito. Então eu comprava revistinha. Agora é muito mais fácil. E eu tentava tirar de ouvido, foi quando eu comecei a treinar o ouvido. Hoje consigo identificar as coisas assim muito fácil por ter tido essa dificuldade de ter acesso, então eu tive que usar o que eu tinha, que era você mesmo. Eu mesmo. Aí fui aprendendo e comecei a tocar. E de início era só quando não tinha ninguém assistindo. Se me colocassem que tivessem, sei lá, meu irmão, minha mãe, eu já tremia, passava mal, não conseguia tocar. Nossa, terrível, ficava numa situação terrível. Aí aos poucos fui soltando, participei de alguns recitais que teve, o meu tio professor me chamou e aí fui fazendo. Aí eu fui desenvolver mesmo a habilidade musical, foi quando eu fui para a igreja mesmo, que aí eu comecei a me expor, né, a fazer o que eu fazia no quarto ali. Para outras pessoas ouvirem. Foi bem complicado, tive momentos de crise, assim, em público, né, no altar ali, eu travava e ninguém sabia o que acontecia e eu ia lá pro fundo e não, chorar. E aí tinha que ter coragem para depois voltar. E assim foi até hoje. Hoje, assim, é uma coisa que eu já me adaptei. Já passou a ser conhecido, já né? Passou. Eu acho que a partir do momento que se torna conhecido, sim, já fica mais fácil de enfrentar. Isso. Então, assim, hoje foi uma das coisas que me libertou nessa questão de conseguir fazer o que eu sei para outras pessoas verem, né? Foi o que, assim também como arte marcial, quando eu tinha ali que fazer o momento do puncer, de todo mundo estar assistindo a sua técnica e você pensar, eu não posso errar. Você está ali como exemplo. Então era a mesma mentalidade que eu tinha que ter. Assim, olha, eu tô aqui, deixa de lado e vamos. Esquece os outros. Na hora que acabar, você treme, você passa mal, deixa pra lá. Deixa pra depois. É um traço quase que de perfeccionismo, né, que eles têm, né? De não poder. É uma cobrança muito grande, talvez, né? Que eles têm, assim. Pode ser prejudicial até. Mas olha, eu vejo assim, diante da nossa partilha, da nossa conversa, que o que a Débora falou no bloco anterior, quanto aos rótulos e as comparações, se eles tivessem sido colocados de uma forma muito intensa, você estaria aprisionada de todas essas capacidades que hoje você tem. O diagnóstico ter chegado de forma tardia de alguma forma me ajudou. Expôs a muito sofrimento.
Você acha que não ajudou? Eu sofri muito, passei por depressão, tive vontade de suicídio aos 17 anos. Foi até na época que eu tive a experiência de conversão. Eu cheguei, como diz, ao fundo do poço nessa fase, na fase da adolescência. Fui exposta, não fui exposta às coisas do mundo, assim, drogas, etc., essa coisa mais prejudicial do corpo em si, mas a minha mente era totalmente perturbada, sabe? Por conta dessa carga que eu trazia e que eu não compartilhava com ninguém. Você não sabia o que era diferente não sabia que você o porquê. tinha? Sabia que tinha algum tipo de diferença, um problema em si ali na época. Eu não sabia o porquê, não sabia o que fazer com aquilo. E muitas coisas eu passei sozinha, né? Então, que aí você não partilhava com seus pais. E que é até uma das características, essa dificuldade de externar o que sente, de colocar em palavras o que sente. É ter essa comunicação de mão dupla, né? Você fala o que você sente, eu entendo e eu te dou a resposta. Então, às vezes, a gente tem essa ligação quebrada, a gente não consegue nem entender o que o outro quer dizer e nem explicar o que sente. Então, isso foi muito prejudicial para mim, mas com as formas de expressão que eu adquiri, como a arte marcial, a música, eu fui começando a externar do meu jeito. Eu costumo dizer que eu tenho o meu jeito de Débora. Quando eu vou chegar alguém novo, eu falo assim, por que você faz isso? Eu falo, é coisa de Débora. Eu não gosto É o meu jeito. É essa forma que eu faço para te agradar, fazendo um desenho para uma pessoa, eu desenho também. Chamando de habilidades essa menina. Não é? Convidando. Ontem eu até convidei uma amiga da igreja que eu sou hoje para ir lá na academia do mestre, que eu falei, olha, quando eu convido alguém para ir lá é porque eu realmente eu me importo com essa pessoa, que ela é como se fosse uma segunda casa para mim. Chegou a esse ponto de eu me sentir tão em casa que é como se eu estivesse convidando a pessoa para minha própria casa. Então eu tenho minhas formas de expressar o que eu gosto, o que eu não gosto, mas não é de uma forma convencional. É do jeito Débora. Do jeito Débora. E uma boa forma. Uma coisa de Débora. Jeito Débora. Mas assim, essa forma também de se expressar que você foi desenvolvendo, né? Porque hoje aqui você conseguiu se expressar super bem. Muito bem. Né? Muitas conversas sozinha em casa, falando sobre o treinamento, né? Ela vai falar comigo. Mas é o jeito Débora de superar, né? Uma coisa muito importante que eu acho, Gabi, é a questão eu balançando. A gente chocando aqui. Da família. Nós vamos te dar o diagnóstico. Esses desafios, essas barreiras, a família encontra muito. Quando a Débora fala da questão de não ser de não receber tanta limitação pela questão do diagnóstico, isso é um problema que os pais enfrentam, é uma guerra diária desses pais, independente do diagnóstico que os filhos tenham. Eles enfrentam preconceito se eles vão ao supermercado e o filho começa a gritar no meio do supermercado, as pessoas não entendem e não querem se colocar no lugar daquele pai também. Então, esse pai, assim como os meninos, né, os filhos, eles são criticados o tempo inteiro. Ou eles super protegem, eu estava tentando lembrar qual palavra que a Gabi usou, mas que a Débora usou, a questão de que às vezes a gente tem a tendência de super proteger esse filho, né, de não querer que ele sofra tanto. E muitas vezes não se acredita no potencial que ele tem e muitos pais se esquecem que eles vão crescer, que eles vão precisar enfrentar muitos desafios na escola, eles vão enfrentar desafios na faculdade, se eles resolverem fazer uma faculdade, eles vão enfrentar os desafios no mercado de trabalho, mas eles precisam desse apoio para que eles consigam vencer essas etapas da vida. Não é fácil, é como eu te falei, é uma guerra diária, é uma busca por vencer esses obstáculos no dia a dia. O preconceito é muito forte nas escolas. Eu trabalho com capacitação de professor e orientação e assessoria e eu vejo assim, os professores têm dificuldade de lidar com os alunos, os pais dos outros alunos têm dificuldade em imaginar, meu filho está numa escola, aquele aluno vai atrapalhar o aprendizado do meu filho. Então a gente ainda tem uma guerra a vencer aí em relação à inclusão. Eu acompanhei ela é adulta já também, com autismo, e ela na faculdade tem um discurso tão bom quanto o da Débora, conversa, super sociável, mas ela enfrenta bullying. Você pensar que você está numa faculdade em que você tem pessoas adultas e você espera que elas sejam pessoas maduras, ela sofre preconceito, sofre bullying. Hoje ela já tem uma estrutura para conseguir lidar com isso tudo.
E a faculdade, ela também me deu todos os recursos que eu precisava para que ela pudesse estar lá cursando o curso de gastronomia. Então, ela tem um mediador na sala, que é importante o papel do mediador. Muito importante, essencial. Dificilmente você vai conseguir que ele aprenda tão bem, né? A Débora ainda foi autodidata aqui durante o tempo todo que ela foi, né, estudando. Tem suas limitações, né? Tem, porque às vezes recebem informações demais do professor, eles não conseguem filtrar o que realmente é importante. O autista, ele precisa de uma rotina muito estruturada, mas ele se desorganiza no meio da rotina. Ele não dá conta, muitas vezes, de organizar essa rotina. Então, aquela dinâmica da escola, quanto mais você vai, né, passando os anos, maior o conteúdo e maior a demanda cognitiva também nesses aspectos. Então, você precisa de uma pessoa para te ajudar, desse mediador. Adulto, muitas vezes, você não vai fazer várias terapias. Então, a gente tem um trabalho de coaching para dar esse suporte para o adulto com autismo ou qualquer outra deficiência. E mesmo na aula a gente percebe que a Débora, ela gosta da aula tradicional, né? Se você diversifica muito, não. Se você diversifica muito e tal, ela já olha para mim assim, dá uma olhada e fala assim, ontem mesmo, né, mesmo? O que você está arrumando aí? Meu Deus. O que você tá fazendo? Era eu estava fazendo outras coisas, me puxaram um treino lá, e a Débora já olha para mim assim, tipo assim, não, vai sair fumaça, vai dar pane aqui. O que está acontecendo? Gente, que conversa gostosa. Muito obrigado, viu, pela presença. Que esse pouco dessa conversa, porque ela ficou tão gostosa que deu vontade de continuar aqui, se deixasse a gente passava a manhã toda junto, à tarde conversando, que ela tenha sido também para ajuda, para sustento, para orientação, para muitos pais, para muitas famílias. Obrigado pela presença de vocês, obrigado, Débora, pelo seu testemunho, pela sua vida, pela superação. Que você continue sendo luz onde você estiver, que Deus continue conduzindo os seus passos aí, que tem muita gente precisando aprender, olhando pelo seu jeito, Débora, de ser, viu? Um beijo, Deus abençoe. Obrigada. A gente se encontra no próximo programa, Deus abençoe e superar sempre. Cada dia, um passinho diferente. Deus abençoe. Tchau. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.